E aí galera do Me Salva, agora que a gente já viu como é que se analisa os circuitos trifásicos e como é que a gente cuida das potências nesses circuitos, a gente vai fazer alguns exemplos. Então, o primeiro deles é o seguinte, olha só. A gente tem de informações que a gente tem uma fonte de 208 volts nominais, uma carga ligada em delta com valor 12 mais J9, e ele está pedindo aí todas as grandezas, então tensões de linha de fase, correntes de linha de fase, o cosseno φ e as potências P, Q e S. Então, normalmente a gente estava sempre desenhando os circuitos de maneira completa para analisar eles. Dessa vez, a gente vai tentar dar uma simplificada para não precisar fazer tantos desenhos enquanto a gente está resolvendo os nossos circuitos. Então, olha só, a gente tem a carga em delta e 208 volts nominais. Olha só como é que a gente pode representar isso. A gente tem aqui duas fases, que entre elas tem 208 volts, e aqui a gente vai desenhar só um pedaço da nossa carga em delta. Lembrando que aqui tem a outra e aqui tem a outra. Então, olha só. Esses 208 volts, que ele diz que são volts nominais, são então volts RMS e é uma tensão de linha. Sempre a informação de tensão e de corrente que a gente tem nos exercícios vai ser de linha, a não ser que diga o contrário. Como aqui a gente está em delta, não faz diferença, porque a tensão de fase é igual à tensão de linha. Então, isso a gente já pode calcular aqui. A tensão de fase é igual à tensão de linha, que é igual a 208 volts. Agora a gente vai calcular qual é a corrente de fase nessa carga aqui. Por que a gente vai calcular primeiro a corrente de fase? Porque a gente sabe qual é a tensão aplicada em cima dessa carga. Para calcular essa corrente, então a gente vai fazer a tensão da fonte sobre a nossa carga. A tensão da fonte é 208 volts com ângulo zero, a gente está considerando essa tensão aqui como sendo a referência, e a nossa carga é aquela que a gente tinha lá, que valia 12 mais J9. Então, se tu botar isso aqui numa calculadora, tu vai chegar no resultado que essa corrente vale 13,9 amperes com um ângulo menos 36,86 graus. Agora, em vez da gente pegar e ficar analisando cada uma dessas correntes de fase, cada uma das correntes de linha, a gente vai fazer só de uma para no final calcular as potências. A gente sabe que as outras estão sempre defasadas de mais ou menos 120. Então, se tu calcular uma, tu automaticamente tem a outra. Como é que a gente calcula essa corrente de linha, então? A corrente de linha, a gente sabe que o módulo dela é raiz de 3 vezes o módulo da corrente de fase, e o ângulo dela vai ser igual ao ângulo da corrente de fase, que eu vou botar aqui como sendo θi, subtraído de 30 graus, então menos 30 graus. Essa conta aqui, então, raiz de 3 vezes 13,9 vai nos dar 24 amperes. E o ângulo, então, é só somar. Menos 36 menos 30 vai dar menos 66 graus, 86. Então, essa é a nossa corrente de linha. Agora a gente já tem as correntes de linha, de fase e as tensões de linha e de fase. O que ele pede mais é o cosseno de φ, ou seja, o fator de potência, e as potências. A gente vai calcular o cosseno de φ na carga. Então, esse φ aí, ele vai ser o θv menos θi. O θv na carga é zero, porque a tensão aplicada é igual à da fonte. O θi é esse aqui, ó, da corrente de fase, porque é a corrente que está em cima da carga. Então, menos 36,86. Isso aqui vai dar igual a 36,86 graus. Agora a gente pode calcular as potências que estão sendo dissipadas nessas cargas aí. Então, olha só. Para a gente calcular a potência trifásica, a gente usa aquela fórmula lá, ó, raiz de 3, V de linha, I de linha, cosseno φ. Se tu fizer essa conta aqui na tua calculadora, vai ficar então raiz de 3, que multiplica o V de linha, que é igual a 208 volts,
que multiplica o I de linha, que é igual a 24, lembrando que isso aqui é tudo em módulo, e o cosseno de φ é o θv menos θi na carga, que é esse aqui que a gente calculou. Isso aqui vai nos dar, se tu botar na calculadora ali, então, ó, raiz de 3 vezes 208 vezes 24 vezes cosseno de 36,86. Isso aí vai nos dar 6,7 kW. Para calcular o Q, a gente faz o mesmo procedimento, só que em vez do cosseno, a gente vai ter o seno. Isso aqui vai nos dar raiz de 3 vezes 208 vezes 24 vezes seno de 36,86, que dá 5,2 kVAR. Lembrando que o VAR é aqueles volt-ampere reativos lá que a gente tem. Por fim, para calcular a potência aparente trifásica, a gente vai fazer a soma entre essas duas potências aqui. Aquela soma do tipo P ao quadrado mais Q ao quadrado. Lembrando que ela está sempre inclinada de um ângulo φ. Isso aqui vai nos dar, então, 6,7 ao quadrado mais 5,2 ao quadrado, tirando a raiz disso aí, 8,48. Com o ângulo φ, que é 36. E a unidade desse S aqui é, então, os kVA. Então, resolvemos um circuito aí com ligação delta de um jeito bem simples e bem rápido aí, muito mais matemático agora do que geométrico, ou seja, a gente não usou fasores, a gente não precisou desenhar o circuito inteiro, fazer soma de correntes para calcular as grandezas que a gente queria. Era isso aí então, e até a próxima.